Olá pessoal, sou Bernardo Lins e estou hoje com a minha amiga e doutora Maria Paula. E qual que é o assunto de hoje? Salão parceiro. Olha que assunto legal, gente. Vamos conversar, né, Maria Paula? Vamos legal. Bater um papo sobre salão parceiro, microempreendedor individual. Muito legal. Vamos tirar algumas dúvidas. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui comigo, viu, Maria Paula? Pode Eu contar. fiz questão de convidar a Maria Paula porque ela é especialista nesse assunto e nada melhor do que uma especialista para falar sobre, né, este conteúdo. E a gente vai bater esse papo bem gostoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, Maria Paula, eu quero perguntar o seguinte, né? O que é e como surgiu o Salão Parceiro? Pois bem, o Salão Parceiro, ele é uma lei recente. Agora, dia 26 de janeiro, já tem 2 anos essa lei. E a história vem lá de trás, né? Porque a salão de beleza, que a lei vem como salão parceiro, né? Ele tem como costume ter vários profissionais da área da beleza, né? Certo. Nós temos o maquiador, nós temos a manicure, pedicure, o cabeleireiro, barbeiro. E aí começaram a entrar vários outros que nem eram da beleza, como da saúde, que é o podólogo, algumas esteticistas. Você tá falando no salão? No salão. Então, o salão é uma empresa, né? Se eu pensar, eu dona de um salão, eu tenho uma empresa de beleza. Porque eu preciso dos profissionais da área da beleza para vender o meu serviço. Entendi, porque até então o formato do salão era aquele que era cabeleireiro, o maquiador e a manicure. Ou às vezes só cabeleireiro e manicure, né? Depiladora, né? E os salões, eles... de uns anos para cá, eles vieram criando corpo, se profissionalizando. Então, o Sebrae ajudou bastante, inclusive, a impulsionar o salão agora, não só como uma empresa que era no fundo de quintal, né? Muitas cabeleireiras começavam o seu trabalho e algumas ainda começam na sua garagem, né? Agora existem leis, inclusive, que como a própria Anvisa, né? Que você precisa respeitar porque mexe com saúde, pode virar epidêmico, inclusive. Então a lei do salão parceiro, ela veio para facilitar a questão do vínculo trabalhista com os profissionais da área da beleza. Entendi, você falou de Anvisa, então entra, por se profissionalizar, entra a questão da biossegurança, entra uma série de coisas aí, Isso. né? Porque assim como os alimentos, né, na área da beleza, a gente tem um serviço que, como a manicure, é um serviço que pode transmitir algumas doenças. Eu acho muito, muito interessante você falar isso, porque recentemente eu li uma matéria falando assim que tiveram vários salões que não estavam correto com a Anvisa. Né? Uma coisa importante no salão é a questão da esterilização, da higiene, né? Ah, sim, imagina. Vocês não sei se você já, com certeza, sim, você vai no salão, cortar o cabelo, né? Parar as barbas, e aí o que acontece? Fica aqueles pelos pelo chão, né? Aí você entra, né? Continuam os pelos e cabelos no chão, né? E tá lá, às vezes por dias. Né? Sim. Aí o profissional, né? Dependendo do salão, é ele quem junta. Se tem um salão que tem uma faxineira, é a faxineira que faz. Se tem um assistente, é o assistente. Mas a grande questão é que desde essa higiene simples aí, né? Que para mim é uma coisa importante. Não ter aí os cabelos e os fios de cada cliente. Então, saiu um cliente, vai entrar outro, deixa o ambiente de trabalho limpo, organizado. Eu costumo dizer assim, né? Eu não entro em um restaurante sujo. Nem eu. Então não dá para entrar num salão sujo. Meu Deus. E deixa eu fazer abrir, né, uma aspa aqui. É igual assim, eu falo no curso, né, no curso de maquiagem, principalmente sobre postura, sobre vestimenta. Tem a questão da biossegurança também, né? Sim. Recentemente eu estava caminhando no bairro que eu moro e tinha um salão, assim, uma porta de vidro e tal. A manicure estava fazendo, né? O pé de uma senhora não estava usando luva, não estava usando máscara. Desrespeitando uma regra da... E a cabeleireira também, ela estava fazendo a sobrancelha, né, da cliente, estava usando um chinelo de dedo, bermuda e uma camiseta regata de alça, né? Então a biossegurança ali não existia. Enfim, então, eu fico arrepiada quando vejo uma manicure sem luvas. Não dá, né? Não dá. Mas algumas dizem que não é possível porque atrapalha. A gente sabe que tudo é hábito. Tudo é hábito mesmo, né? Bom, vamos
continuar, né? Que o papo tá bom, né? A gente tava desviando um pouco. Mas bora lá. Mas faz parte do né, do a assunto. lei, então, ela surgiu de uma necessidade. São várias as necessidades do salão. Uma delas é a questão do vínculo trabalhista. Tá. Nós tínhamos, antes dessa lei, profissionais da beleza alugando cadeira. Já ouviu falar? Sim, muito. Como é que é isso? Aluguel de cadeira. Então, vamos pensar antes de 2017. Vamos lá, deixa eu me colocar dentro da situação, pode ser? Pode ser. Tá, então eu sou um profissional. Por favor, me corrija, doutora. Doutora Maria Paula. Eu sou um profissional da maquiagem, design de sobrancelhas, né? Tantas outras coisas, mas especificamente disso. E aí, tem aquele salão que aluga a cadeira. Ok até aí? Ok, isso vamos pontuar na linha do tempo. Antes de 26 de janeiro de 2017. Tudo como bem. era? Certo. Era assim. Aí eu ia lá, conversava com a dona, ou o dono do salão, e falava assim, olha, eu tenho uma gama de clientes, e aí eu gostaria de alugar essa cadeira, teria um valor por hora? Seria isso? Era, por dia, talvez? Na verdade, isso era... como que era? Na verdade, a negociação você acabava negociando metade do valor do serviço. Se você fornecia ou não fornecia o material, né? Então. Podia ser metade, ou às vezes o salão ele ganhava 40%, 30%, um pouco mais que para o Em algum momento, eu acho só também, né, abrindo um pouco, é importante fazer um contrato, porque palavras o vento leva, né? Muito bem, e aí eu alugava aquela cadeira e aí eu trabalhava ali, então dentro dessa porcentagem que eu conversei com o dono, com a dona, era repassado para o salão, é isso mesmo? Isso. Só que tem e o que mudou? Qual era o problema? Esse contrato de aluguel em São Paulo e na grande maioria dos estados brasileiros, ele não era reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Nossa! Então, muitas ações trabalhistas surgiram ou por uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, que aconteceu, se eu não me engano, acho que em 2014, 2015, algumas forças-tarefas aconteceram porque existiam muitas ações trabalhistas de manicures, cabeleireiros na Justiça do Trabalho. E aí chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho, que através dos seus auditores, foram os fiscais do trabalho, eles foram a bater a porta de vários salões, né? Salões pequenos, salões grandes, independente e muitos receberam ali uma multa, receberam a gorda multa, né? Porque o que acontece? Precisaria se regularizar. E quando você tem um vínculo trabalhista de uma pessoa que está lá há 2, 3, 10 anos, você não recolheu o fundo de garantia, não pagou 13º, não pagou férias, INSS. E o Fundo de Garantia e INSS, muito embora ele é um benefício ali para o empregado, ele também tem alguns fins sociais, né, que são utilizados pelo governo. Por exemplo, se ele se machucasse, né, essa manicure que a gente acabou de comentar, que não usa um calçado fechado, tava de bermuda e tal, se ela se machucasse, ela não ia ter um direito a um auxílio-doença. Auxílio-doença, auxílio-acidente, né? Complicado o negócio, hein? Então o que acontece? Saía caro do salão, né? Manter um profissional desse. E o profissional não queria também ser registrado, porque normalmente ele era registrado com um salário mínimo. Né? E se ele trabalhasse sem registro, basicamente ele ganhava mais. Por quê? Porque não tinha desconto? Tudo era sonegado, se a gente parar pra pensar, né? Não tinha os descontos que haviam necessidade, imposto de renda e tudo mais. Aí chega essa lei. Chegou a lei por quê? Por conta dessa força-tarefa do Ministério Público do Trabalho, lá atrás, se não me engano foi em 2015, em torno de 2014, 2015, os salões, os grandes salões, inclusive, se reuniram, foi feito ali um projeto de lei, que ele foi aprovado, foi sancionado, então são esses termos jurídicos para chegar. Tô vendo aqui, ó, tá escrito aqui, ó, aprovada, sancionada e ela entra em vigor. Exato, entra em vigor no dia 26 de janeiro de 2017. É recente. Tem 2 anos agora. Tem uma cronologia do projeto até o dia que é sancionado, entra em vigor, porque realmente foi uma batalha da própria categoria, tanto dos empregados, dos empresários, né, donos de salão, quanto dos profissionais, porque eu digo até, como advogada, que é uma lei
muito boa para as duas partes. Bacana, né? Não é uma lei que é só para o empresário, dono do salão, ou só para o Eu acho muito bacana quando beleza. tem uma lei, assim, né, que é aprovada, sancionada, entra em vigor, que ajuda, né, os profissionais. Tudo é baseado numa lei, né? Então, com a informação, não necessariamente pela formação, mas a informação, você consegue chegar a um local, um lugar, né? Porque você tem uma lei já, que já está em vigor. Aí vamos falar um pouco da lei? Não está tramitando. Ó, tá chique, hein? Não é isso? Está tramitando, é isso aí. Porque a gente aprende com os amigos, né? Você queria falar o quê? Acho que a gente pode falar um pouco o que essa lei trouxe aí de legal. diferente. Tá bom. Bom, com essa lei não existe mais o aluguel de cadeira, né? Então, já não era reconhecido, né? Na verdade, ele mostrava boa-fé do dono do salão na época, né? Mas não era reconhecido, isso era inclusive visto como uma fraude trabalhista. Mas nada impede da pessoa que tem um salão alugar uma cadeira. Não existe mais o aluguel da cadeira. Então ele não pode? Não. Isso é contra a lei? É contra a lei. Jura? Juro. Mentira. O que nós temos hoje na lei? Então, essa lei, ela trouxe alguns requisitos. Então, a primeira coisa é que o profissional parceiro, ele precisa ser uma empresa. Para ele fazer contrato de parceria com um salão, ele não pode fazer como pessoa física, seu RG e seu CPF. Ele tem que abrir uma empresa, né? Aí as pessoas falam, mas que tipo de empresa? E aí depende, né, do faturamento que você vai programar aí para aquele primeiro ano, segundo ano e aí vai. A gente tem vários tipos de empresa, né? A mais comum hoje para a área da beleza é o microempreendedor individual, o MEI. Né? O MEI, a gente já fala sobre ele, né? Mas o MEI, ele traz algumas facilidades, eu gosto muito de recomendar. Você vai falar sobre MEI, mas a gente acha no site do Sebrae, né? A gente acha... O MEI até tem um portal do empreendedor, que é o portal do empreendedor.gov.br, que você acha todas as informações de quem é o MEI, quem pode ser MEI, né? O que precisa fazer para se cadastrar como microempreendedor individual. Ok. Então, essa lei, duas coisas ela veio fazer. Ela veio trazer para o salão a regularização desse aluguel de cadeira, né? Então agora não se chama mais aluguel de cadeira, existe agora um contrato de parceria. Olha que legal. Dentro do contrato de parceria é que tem as cláusulas dizendo qual é o espaço que esse profissional vai utilizar, se é a cadeira 1, 2 ou 3. Isso é muito legal, porque foi o que eu falei há pouco sobre o contrato. Exato. Porque você chegava lá, vou colocar uma situação, de repente você chegava lá e falava assim, 40%, digamos, né? 40% para o salão e 60% para mim. Aí de repente o dono do salão poderia falar assim, não, é 60% para o salão e 40% para mim. Então agora para ter, vamos dizer, alugar a cadeira, precisa ter esse contrato de parceria. Isso é muito legal. Inclusive, se não existisse contrato por escrito e homologado no sindicato, né? O sindicato agora ele virou um fiscal desse contrato. E fiscaliza mesmo? Ele fiscaliza. Teve algum probleminha no começo, mas hoje em dia eles fazem direitinho, não é legal. O que acontece? Esse contrato ele deve ser escrito. Existem aí algumas cláusulas que elas precisam existir dentro desse contrato, porque a lei ela traz quais são as cláusulas que são obrigatórias ele é homologado. Então, se ele for escrito e homologado, ele é válido. Então, se ele for só escrito e não for homologado, ele não vale. Então, significa que aquele vínculo entre dono do salão e o profissional não é só de parceria, vai ser nulo e ele vai ser considerado um empregado sem registro. É um documento que não vai ter validade nenhuma. Exato. E é importante essa lei aqui, viu? Não, e eu achei legal essa informação, Maria Paula, porque as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, tenho quase certeza que não sabiam. Eu, sinceramente, não sabia disso. Né? Porque ainda tem o costume de falar o aluguel da cadeira, vamos fazer um contrato para o aluguel da cadeira. Tudo bem ter esse costume, mas se a gente for falar tecnicamente, agora é um contrato de parceria. Entendi. Né? Tá. Então, ela
fez com que muitos profissionais que não tinham empresa aberta agora precisou abrir. Por quê? Porque agora ele também recolhe todos os impostos, né? Se ele abrir uma empresa como empresário individual, né? Que é um nome técnico para falar que você não tem sócios. Você é uma empresa sozinho. Você vai escolher pagar os tributos pelo Simples Nacional, que é uma forma tributária, ou, conforme o seu contador vai te orientar, você vai ver a melhor maneira de pagar todos os tributos. Então. Se for o microempreendedor individual, é uma parcela fixa mensal, que já a gente fala, vocês vão ver que vale muito a pena. Então, se eu procurar por essa lei 13.000, eu vou anotar aqui embaixo, tá, gente? 13.352, ele vai falar exatamente sobre esse contrato, tudo isso que você acabou de falar. Isso. Bacana, ótimo. Então, gente, procurem sobre a lei 13.352 se você quer fazer uma parceria com o salão, né? E aí vai estar tudo lá, e é bacana, você vai ter uma orientação, beleza? Você queria falar sobre microempreendedor individual, é isso? Isso, porque, veja só, essa lei ela tá veio... totalmente ligada, né? Todos, muito. Essa lei ela veio linkar duas leis que já existem. Então, a lei do salão parceiro linkou a lei que reconhece os profissionais da beleza, né? E também a do microempreendedor individual. Certo. Por quê? Ela diz que a pessoa, o profissional, ele tem que ser uma empresa, mas não obrigatoriamente um MEI. MEI vai ser ele pensando como empresa qual é o planejamento financeiro dele dentro daquele ano. Então, vou falar da manicure, da depiladora e do cabeleireiro. E do maquiador, e por favor. Do maquiador, né? Sim, claro. Mas se eu for pensar nesses 4 profissionais, né? Eu tenho ali a manicure e a depiladora, possivelmente, dependendo do valor que é cobrado para fazer a mão e o pé, ou os dois, né, como um combo, ela talvez não ultrapasse R$81 mil de faturamento anual. E por que esse 81 mil? Porque o microempreendedor individual, um dos requisitos é você, no faturamento, não ultrapassar R$81 mil anuais. Esse valor que você está falando é atualizado. Essa informação é atual. Acho que é. Fiquei na dúvida. Ficou na dúvida? A gente não, tudo bem, tá tudo bem. A gente dá uma olhada, é só olhar no site do Sebrae. Peraí. Não é isso? Não, na verdade eu entrei no site e ele tava assim, só que é bom a gente verificar. Vou olhar agora. Tá bom. Vamos lá. A gente vai dar uma olhada aqui, tá ok? Então, pessoal, a gente vai dar uma olhada, a gente vai pegar essa informação e trazer fresquinha para vocês, tá? Porque a gente teve agora, no dia 1º de fevereiro de 2020, o aumento do salário mínimo. Né? Então pode mudar. Pode ser, bacana. Mas o que acontece? Precisa vir também uma lei alterando o valor, né? A última alteração, ela tem 1 ano atrás. Então, não tenho conhecimento de nenhuma lei que alterou novamente o valor do faturamento. Antigamente era 61 mil. Então, por isso que eu te perguntei. E agora é 81 mil. Tá. Já tem uns 2 anos isso. 1 ano e meio, uns 2 anos. Não vou lembrar de cabeça. Então vamos fazer o seguinte, a gente pede pro público, né? É só entrar. Boa. Né? Pra gente otimizar um pouco o tempo aqui. Será que quem que tá certo, né? Quem que tá certo. certo? Então entra no site do Sebrae, né? Pra saber qual é esse valor que você não pode ultrapassar. É isso? É isso. É isso mesmo, mas o que acontece? Só voltando. A gente tem então alguns requisitos. 81 mil por ano de faturamento, que em média dá R$6.750, né? Por mês. A atividade econômica tem que estar prevista na lei, porque existe a lei que criou o MEI, né? E tem o maquiador, ele está previsto nesta lei, e aí você consegue acessar essa informação no portal do empreendedor. Ok. Tá. Portal do empreendedor. Do empreendedor. Certo. Tudo isso que eu tô falando está nesse portal. Então essa informação, só abrir um atento aqui, Maria Paula, que todas essas informações, gente, nós pesquisamos antes, né? E por isso que a gente está passando todos esses sites para vocês, essas informações, tá? Então tá tudo baseado em informações do próprio site e do próprio
das próprias instituições, não é isso? Isso. Okay. Tenho certeza, viu, gente? É R$81 mil, tá? A gente tava brincando. Portaldoempreendedor.gov.br. Olha aí. Tá? Aqui você vai ter as informações que a gente está passando resumidamente para vocês. Lá vai estar bem mais explicadinho. E também você pode acessar o portal do Sebrae, né? A gente tem o Sebrae Nacional e o Sebrae de São Paulo. Certo. Tá bom? A gente deixa os links. Sim. Uma outra coisa é que para você ser MEI, você não pode ser sócio de outra empresa ou ter outra empresa. Microempreendedor individual. É individual. É individual. Por isso que chama microempreendedor individual. Empresa normalmente que a pessoa abre. Maria Paula, o microempreendedor individual, eu sou maquiador. Então, se eu for fazer um trabalho numa produtora, né, ou qualquer lugar que o contratante vai falar assim, você precisa emitir uma nota, certo? Por anos, as pessoas compravam essa nota. Hoje não, né? De um tempo para cá, com o microempreendedor individual, eu posso emitir essa nota. Sim. Olha que legal, Tem gente. alguns benefícios ser microempreendedor individual. Além disso, né? A gente pode ter, vocês vão ter o CNPJ, pode emitir a nota fiscal, né? Tributos são bem mais baixos, você tem uma forma tributária simplificada, que é um valor fixo mensal. Que bacana. Baseado no salário mínimo, por isso que o salário mínimo é importante. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. O salário mínimo, a partir de 1º de fevereiro, foi logo ontem, né? Ele começa a valer no valor de R$1.045, né? Como que eu chego no valor que o MEI precisa recolher? 5% do salário mínimo ele vai para o INSS. Certo. Então, desses 1.045 dá R$52,25. E aí, se você quiser ainda, como você vai atuar como maquiador, é uma prestação de serviços, então tem que pagar o ISS. Então vai pagar mais R$5 pela atividade de serviço. Então somando dá R$57,25 por mês. E isso já tem imposto de renda incluso, já tem o próprio INSS. Pode ter auxílio maternidade, auxílio doença, todos esses benefícios. Aposentadoria por idade, por invalidez, salário maternidade, legal. Pensão por morte. Vale super a pena. Principalmente o maquiador que trabalha como freelancer, ele não tem. Tá começando agora. Ele não é CLT. Não é isso? Exatamente. Olha, tá vendo como é assim um pouco? Exatamente, é isso aí. Gente, olha, eu sempre digo assim, sabe, o maquiador, ele é um artista da maquiagem, mas é muito importante você estar conectado com as informações, né? Por exemplo, eu não sou de nenhum partido político, mas eu gosto de ser politizado, né? Então isso é importante a gente saber. A gente nem vai entrar em reforma trabalhista, reforma, né, administrativa, das polêmicas e tal, mas vão acontecer, mas é legal de ficar informado. Tem mais um detalhe importante. Porque pode mudar isso daqui também. Pode, assim como já mudou, né? Porque ela veio até melhorando, porque antes a parte tributária, assim, para o salão não era muito interessante, ele pagava 2 vezes, né? Caramba! Aí veio uma lei ajustando essa questão, né? E aí agora o salão paga sobre o faturamento da parcela que lhe cabe e o MEI sobre o faturamento da parcela que lhe cabe. Acho que é incrível. Né? É bem legal. E só respondendo mais uma dúvida da nota fiscal, a nota fiscal não é obrigatória para pessoa física, só para empresa. Então, por isso que quando eu falo do salão parceiro, ele precisa ser uma empresa, porque aquele valor acertado com o salão, vamos dizer que 50% do faturamento vai ficar para o salão. Eu preciso, como profissional parceiro, emitir a nota desses 50%. Tá, ok. Então por isso que eu falei do contratante, né? Se eu for fazer uma feira, como já aconteceu na época, fui fazer a feira do automóvel, o meu contratante era uma pessoa jurídica, então ele solicitou a nota, né? Que depois eu acabei fechando o MEI, porque virei CLT, enfim. Mas eu emitia a nota, tranquilamente, porque eu tinha uma empresa. E é importante para deixar todas as questões tributárias e contábeis em ordem, né? Você agora é um empreendedor. Então, pelo que a gente conversou aqui, né, o maquiador, o design de sobrancelha, ele pode fazer essa parceria. Pode. Porque é profissional. Exatamente. Na verdade, na parceria, aí vem uma outra questão, né? Nessa parceria, fiz a parceria lá com o dono do salão. É claro que é do meu interesse fazer a divulgação, certo? Eu penso o seguinte, se eu fiz um contrato de parceria, o salão, o espaço, ele
deve ajudar também na divulgação, ou não necessariamente? Na verdade, existe um interesse de ambas as partes, né? Porque o salão ele precisa do profissional, porque é através do profissional que ele vai conseguir desenvolver aí a prestação de serviços. E o profissional precisa do salão porque o salão ele está ali ofertando toda a infraestrutura. Dentro da infraestrutura eu vi muitos salões e eles fazem uma parceria bem legal realmente com seus parceiros, que é auxiliá-los com as suas redes sociais, né? Auxiliar desde a orientação, né, até promover espaços dentro do salão para que esse profissional possa fazer seus vídeos, né, seus podcasts, e aí acaba fazendo toda essa divulgação. Ficou a dica aqui pro cara. Se usa muito o Instagram. Sim, o Instagram é uma ferramenta maravilhosa. Que faz os vídeos, conversa com a cliente, o próprio profissional, às vezes ele é representante de uma marca, e aí ele acaba trabalhando dentro do salão com essa marca. Quer dizer, há uma grande parceria aí entre o salão e o profissional. Tá. Existem salões que só trabalham com a parceria, sem ter funcionários? Hoje, isso que é legal dessa lei, ela fez com que o dono do salão não fosse mais obrigado a registrar com a CLT, né? Houveram várias reformas trabalhistas, mas ainda existe o contrato de trabalho, que é o vínculo trabalhista, que é a regra, né? E aí a gente tem essa lei que traz para os profissionais da beleza uma oportunidade de ser autônomo. Né? Só que ele pode ser autônomo num único salão. Antigamente, antes dessa lei, ele não podia, né? Mesmo que ele quisesse. Entendi. Tá ok. Gente, o papo tá ótimo. Foi muito legal, Maria Paula. Foi, gostei. Obrigado, gostei muito obrigado mesmo, assim. Sempre às ordens. Quer deixar seu recado? Suas redes sociais, por favor. Pois é, vou falar do meu Instagram. Meu Instagram é Maria Paula WU. Vocês vão me encontrar, é mariapaula.w, verdade, sempre esqueço. Tudo bem, mas vocês vão encontrar ela. Eu acabo postando algumas dicas, falando um pouco sobre alguma coisa sobre a lei, falando sobre a área da beleza. Me sigam na minha rede, mandem lá perguntas, sugestões também de alguns assuntos que vocês gostariam que eu respondesse, tá bom? Fiquem à vontade. Maria Paula, você também você ministra cursos sobre organização de salão, não? Como falando? Eu faço consultoria para salões de beleza e dentro dessa consultoria os profissionais pedem muito falando sobre atendimento, sobre o mês, sobre como que ele pode fazer o seu planejamento de carreira, como ter um motivacional ali, né? Então a gente fala de várias coisas. E é legal essa questão de organizar o salão, né? A gestão do salão, a gestão do salão, né? É muito importante, ainda é uma dúvida, é um tabu para muitos. Né? Independente do tamanho do salão, né? Porque ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ou muitas vezes também você está prosperando, você está crescendo e você não sabe qual o caminho que vai, né? Então essa consultoria você faz também. Sim, a gente trabalha com várias ferramentas, né? É basicamente a gestão e consultoria dessa gestão. Para o autônomo e também para o salão. Aquela história, quem tem bons amigos não morre pagão. Olha eu aqui, ó. Muito obrigado pela audiência. Vocês vão me encontrar. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais como @BernardoLinsMaquiador. Acesse meu site www.bernardolins.com.br. Ok? Tchau, gente. Até a próxima.